Fala sucesso! Como é que você tá, meu amigo? Como é que você tá, minha amiga? Esse vídeo é para você, empresário. Uma das maiores lições da sua vida e da minha. Depois que eu comecei a entender quem é essa tribo e o que ela fez e as consequências das escolhas, a gente tem que tomar muito cuidado como empresário. Eu digo que essa tribo aqui tem mais lição a você, empresário, para mim também, que eu sei que como empreendedor a gente sempre tem adversidades, dificuldades, escolhas e escolhas. Assista esse vídeo até o final, porque existe uma relação muito grande de Gad, a relação com Jesus e com você, empresário. Você vai entender como você pode sair da bancarrotas, da dívida e da situação que você está vivendo hoje. Vem comigo que hoje a gente vai falar sobre... deixa eu me apresentar. Antes de mais nada, Pastor Gladson, para você, meu amigo, para você, minha amiga, empresário e aquele que sonha ser empresário. Essa é uma linguagem para você entender que a posição que Deus te colocou é uma posição privilegiada. Então, bem-vindo ao canal De Graça, Via de Graça, porque aqui são dicas de graça para você. E eu vou falar sobre essa tribo, olha que legal. Cara, tribo de Gaditas. É uma tribo de extremos guerreiros e seus inimigos serão perseguidos. Quem não tem inimigo? Se eu não tenho inimigo, tá bom. A conta de luz é um inimigo para você. E graças ao bom Deus eu coloquei placa solar aqui em casa. Foi um grande investimento. Se você mora e precisa de uma pessoa muito boa, eu tenho uma para te indicar. Se você já tem um, mexa com ele, porque vários amigos meus tiveram problemas com isso. Então todo dia tem conta de água, de luz. É um inimigo, é um tubarão que você tem que vencer. Todo dia. Todo dia. E quando você começa a entender quem é Gad, e aí tá aqui, ó. Cara, muito legal para você, né? Ele é o 7º filho de Jacó. 7º filho de Jacó. O número 7 da perfeição. A gematria tem uma outra visão sobre o número 7. E aqui o número 7, ele tem uma coisa a ver. De quem que ele era filho? Aí nasce o primeiro filho de Zilpa. Gladys, Zilpa? Quem era Zilpa? O Zirpá, no hebraico, eles chamam de Zirpá. Zirpá, bem rápido. E ela era justamente a serva de Lia, que era a primeira esposa de Jacó, que por engano entrou no quarto. Por engano. Gente, tem coisas fortíssimas sobre isso. Então, aí qual é a origem do nome dela? A origem do nome dela, tá aqui do lado, olha aí, ó. A origem do nome dela, quando ela nasceu, sua mãe diz, Gad, parece veio sorte. Por que veio sorte? Gente, aí a gente tem que entender o momento histórico. Aqui, olha que legal aqui para você, ó, para te ajudar. Léa, Léa teve o primeiro Rúben, depois teve Simeão, depois teve Levi, depois teve Judá. Aí veio quem? Aí veio o 5º filho, veio Dan, o 6º filho veio Naphtali e finalmente o 7º filho vem de Zilpá, Gad. Só que olha lá interessante, o lado de Raquel somente quem teve filhos foi a concubina. Ela mesma não havia tido filhos. Lia, por sua vez, os 4 primeiros filhos já era dela. Já era dela os 4 primeiros filhos. E aí ela foi e deu para copiar a irmã. Ela chegou, peraí que eu vou pegar aqui minha serva. E aí a serva fez o primeiro filho chamado Gad, os Gaditas. E o que significa o nome dele? Sorte. E você vai entender que sorte tem várias vertentes. E fica aqui comigo que você vai entender como é impressionante. Você vai descobrir coisas maravilhosas sobre o nome sorte. E qual era a cor de Gad? Eu vi hoje. Eu podia ter feito isso antes nos outros vídeos. Mas aí eu falei, fiz aqui e aí a gente só vai tendo umas boas ideias assim no meio do caminho. Então a cor dele é cinza.
Algumas outras vertentes mudam a cor, mas essa é a cor mais predominante na maioria das escritas. Na Torá, essa é a cor. Na Torá. Eu já vi em outros lugares, quando você vai mudando, a cor da pedra modifica também. Mas você vai entender que isso não tem muito a ver. Mas existe um porquê de ser cinza? Sim. O cinza tem tudo a ver com a pedra também, que foi destinado a eles, que é abundante. Ou seja, ela é uma pedra neutra. O cinza é uma cor neutra. Porque não tem os 50 tons de cinza, que tem um filme aí. E o cinza, ele não é nem branco, nem preto. Ele está no meio, assim, em cima do muro. A sorte fica no meio do muro. Por quê? Porque você pode ter boa sorte e má sorte. A sorte, ela precisa de uma configuração, de um positivo ou um negativo. Ela está em cima do muro, é o cinza. Uau, eu nunca mais vou esquecer isso. Cara, mas essa foi boa. Essa foi boa. Então o cinza está em cima do muro. Tem muito crente. Tem até uma piadinha que fala que tava lá. Acho muito legalzinho essa. Há umas contradições, né? Mas vamos da piadinha. Você gosta de piadinha? Aí olha só, tava lá um cara em cima do muro. Você já deve ter ouvido essa. Aí tá lá em cima do muro e o cara lá em cima do muro olhando assim, tá o diabo lá, calado, silencioso, assim, ó. E do outro lado tá os anjos. Vem cá, pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E o cara em cima do muro, o diabo só. E do outro lado, vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Aí o cara, curioso, chegou pro diabo e falou assim: ô diabo, tô vendo aqui os anjos aqui lutando pra que eu vá pro lado deles. Você nem faz questão que eu vá pro seu lado. Eu falei: não se preocupa não, o muro faz parte do meu lado. O muro faz parte do meu lado. Então você entende agora que a sorte também. A sorte, quando você está em cima do muro, faz parte de algum lado. E quase sempre, o lado da probabilidade negativa é maior. Porque a nossa luta não é contra a carne. Então qual muro que você está? O empresário tem um muro, tem vários muros. Você vai entender que Gad tinha um muro. Ele tinha um lado. Então a cor dele é cinza, por isso que eu estou de cinza. Ali meu violão também é cinza. Qual foi a bênção que ele recebeu? Ele recebeu a 8ª bênção de Jacó. Vamos ler a bênção de Jacó? 8ª bênção de Jacó. Hoje eu vou ler um pouquinho mais rápido para você entender. Então tá aqui, ó. 8ª bênção de Jacó. Gênesis 49, 19. Gad, inimigos tentarão uma incursão e ele os perseguirá em seus passos. Esse era Gad. Se o inimigo vinha, ele não levava desaforo para casa. Essa é a forma de Gad lidar. E de quem que ela era concubina? De Lia. Por que essa relação, Gladys? Você vai ver que há uma relação com os filhos de Lia. Eles se consideravam os filhos diretos de Lia. Eles eram mais ligados à linha de Lia do que à linha de Raquel. Gladys, comecei a entender. Agora, 8ª bênção de Moisés. Ele recebeu a 8ª. Mas se a gente considerar... Aí, ó, no lado para você. Ó. Se a gente considerar que os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, receberam bênçãos, então ele é a 10ª. Mas vamos configurar aqui a ordem dos filhos diretos? Então ele recebeu a 8ª. Isso é muito importante você entender. Então eu vou usar aqui a Bíblia hebraica, a Torá, sobre Gad. Ele disse: abençoado é ele que alarga o território de Gad, que vive como um leão. Ele arrancará um braço e a sua cabeça. Gladys, o que significa isso? Arrancará um braço e a cabeça. Eu já vi várias pessoas falando várias coisas, mas existe na tradição dos sábios muito interessante. Onde tem isso, Gladys? Na Talmud, que são explicações, você vai lendo a explicação de vários rabinos, vários sábios ao longo dos anos. Só que existe uma coisa muito antiga que fala que Gad era tão forte, e ele era comparado a um leão, que um golpe dele arrancava por baixo, porque é um golpe muito difícil, arrancava o braço primeiro e depois a cabeça.
Ele conseguia arrancar os dois membros de uma tacada só. E o mais importante, o golpe dele era tão certeiro que os corpos, depois que eles atacavam, podiam ser reconhecidos. Por quê? Tamanha era limpo o seu golpe. Então eles eram extremamente fortes. Eles eram comparados a leões, porque ele vinha decidido. O inimigo vinha, ele estava sempre se você olhar a posição, eram soldados de frente. Eles não eram soldados qualquer. E tanto que Deus colocou eles numa posição estratégica de proteção. Agora, voltando para o texto. Aí, Deuteronômio 33, 21. Ele viu a primeira porção para si, porque lá é o local onde o legislador está escondido. Ele veio à frente do povo, fazendo o que era certo para Hashem, e o que de acordo com a lei em Israel. Então, agora, olha essa que interessante, legislador. Gladys, o que significa isso? Gad escolheu o território que ele queria ficar. E você vai ver que isso muitas vezes foi o preço muito alto que ele pagou por ele não ter ido de acordo com a vontade de Deus, com a vontade que o líder direcionou. E aí isso custou muito alto para ele. E você, empresário, tem que tomar muito cuidado com isso. Essa palavra é para você também. Legislador, que significa o quê? Ele é um criador de leis. Olha que interessante, o texto que a gente viu aqui agora fala sobre o legislador. O que é interessante falar sobre o legislador? O legislador, neste caso, era Moshe. Uau! Como assim, Gladys? O local possível onde Moshe foi enterrado está do lado de Gad. Porque Moisés não entrou em Canaã. Exatamente isso. Ele não entrou em Canaã. Então ele foi enterrado. E onde está o legislador? O legislador é aquele que faz as leis. Mas tem uma outra curiosidade também. Que Deuteronômio fala que e ninguém conhece o local de sua sepultura. Porque ali estava o quê? O legislador. Mas existe uma outra curiosidade também muito interessante. Onde Jesus foi batizado? Você sabe onde é que foi batizado? O possível lugar é justamente nas terras de Gad. Não acredito! Tá ali, ó. Onde a terra que ele escolheu. Ele não foi sorteado ali, viu? Ele escolheu essa terra. Então ali se cumpre também. Poucas pessoas vão entender isso. E o judaísmo não considera isso. Mas para o cristão, isso é muito interessante. Para você, cristão, para mim, cristão, é muito importante quando você vê que houve uma outra confirmação que poucas pessoas explanam. Pouquíssimas pessoas. Você entende isso estudando. E olha que interessante, eu sempre na minha pequenez de geográfica achava que eles estavam lá em Israel, lá embaixo. E aí ficava, que eu quero atravessar. E eu sempre achei que a terra, que eles estavam era desse lado. Mas na realidade eles atravessaram o lado da Jordânia, que está aqui no mapa, para depois voltarem para conquistar Canaã. Então eles fizeram praticamente uma volta pela terra. Então eles atravessaram o Jordão para depois atravessar de novo. Entendeu? Porque aí a gente, porque, poxa, ele escolheu Gad, eu achava que Gad estava desse lado. Mas não, Gad está do outro lado. Porque eles já tinham passado o Jordão. Agora precisavam passar o Jordão de novo para conquistar a terra prometida. Porque eles saíram do Egito, que é lá embaixo. Se entendi agora. Que interessante isso. Agora, cá para nós, parece incongruente uma tribo chamada Sorte ter tantas guerras. Guerra simboliza só isso. Será? Mas isso se deve, sabe o que? As guerras? A sua posição no sorteio. Aí vem o território. Novamente, vou te mostrar aqui. Então eles estavam do outro lado, do lado dos Amonitas, ali onde está escrito Amonitas. E Gad, ele ficou ali. E falou, nossa, que lugarzinho verdinho, maravilhoso. Papai, eu não quero sair daqui. Literalmente foi isso. Aí agora olha o mapa completo. Então ele está ali, Gad, tem Manassés e Ruven. Olha a parceria que ele faz.
ele pega Rúven, que é o filho mais velho da sua mãe, vamos dizer, de Lia, que não era sua mãe direta, mas ela considerava ele como filho. Rúven, Gade e Manassés. Manassés é o filho que recebeu a bênção. Lembra da bênção que foi a trocada de mão? Ele é o filho mais novo de José. Olha o tamanho que ele recebe. Tem um porquê isso. E aí eles fizeram uma aliança, esses três. E aqui vem uma lição para você, empresário. Muito importante, muito importante, muito importante. Olha o que eu vou colocar na tela para você. Quando Deus diz não, ele na verdade está te levando para um sim da prosperidade. E a prosperidade, gente, não é somente a financeira. Essa é passageira. E o que aconteceu com eles aqui? Vamos para o texto agora. Números 32, 1. Os filhos de Rúven e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era um lugar de gado. Números 32, 2. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rúven e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: chegou na frente dos irmãos e disse: a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se acharmos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Olha aqui a malandragem. Porém Moisés disse às tribos de Gade e de Rúven: vocês querem ficar aqui enquanto os teus patrícios vão para a guerra? Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhe está dando? Se você pegar o texto lá, Moisés ficou extremamente nervoso. E ele ainda falou assim: está se repetindo de novo, que mandei 10 tribos lá para esse lugar, 12 tribos e só 2 voltaram. Só 2 voltaram. Caleb e Josué falando: a terra é boa. Os outros 10 desanimaram o povo. E aí Moisés aqui nesse momento ele viu que estava se repetindo aquele mesmo cenário. E aí ele teve que intervir. Porque lá ele fala: não nos deixe passar na terra prometida. Foi isso aqui que falou. Mas aí, quando ele viu que a giripoca pior, que você já viu quando você vai conversar com alguém que está errado? E aí ele vai persistindo. Aí você acha que assim, você pensa: será que pode piorar? Pode. Olha o texto a seguir, e que muitas vezes pode ser a sua desculpa. Eu já posso confessar para você que eu já fiz essas desculpas. A gente sempre vem com a ideia melhor. Cuidado com as ideias melhores, porque a sua família pode pagar um alto preço. Meu Deus do céu. Será que pode piorar? Aqui, ó, o texto. Números 32, 16. Agora a gente vai pular a bronca todinha de Moshe. Moshe é a forma hebraica de falar. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para nossas crianças, para os nossos filhos. Gente, esse texto que você acabou de ver deixa explícito que eles estavam mais preocupados com as riquezas do que com seus próprios filhos. Você acredita? Olha o texto de novo. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para os nossos gados e cidade para os nossos filhos. Piorou, porque aqui Moisés deixou bem claro que a maior prioridade não é a sua riqueza, não são os seus bens e não é a sua riqueza, que a maior prioridade é seu filho. E eu vou provar para você, empresário, até eu já pensei: não, hoje eu vou trabalhar mais tarde porque eu quero dar a melhor faculdade para minha filha, a melhor escola para minha filha. Você pensou igual a eles. Na realidade, você pensou primeiro no dinheiro, para depois você pensar nos seus filhos. Gente, eu já cometi esse erro. Eu já cometi. Uma vez eu tenho um dia da filha. E não, você sempre tá no dia da filha? Não. E a gente tinha o dia da filha, e minha filha é muito esperta, e a gente tem que tomar muito cuidado. E criança é mais esperta do que a gente imagina, porque ele entende o que você fala. Exemplo: se você hoje me pedir, falar assim:
Vou fazer um teste com você agora para provar como que a criança pensa. Levanta a mão direita. Levanta a mão direita. Só faz um teste aí. Levanta a mão direita. Aí você levanta a mão direita. Provavelmente você está pensando o seguinte. Agora você levantou a mão direita. Só que na realidade você levantou o rádio, levantou todo o braço direito. Quando você está em estado de transe, porque tem uns estudos que mostram na simplicidade da palavra, quando você fala levanta a mão direita, você só levanta a mão. Ó, levantou a mão direita. A criança é a mesma forma. Ela entende a mão direita. E eu falava para minha filha assim, ó. Gostou dessa, né? Aí eu falei para minha filha assim, aí eu falei, pai, o dia da filha. Aí eu falei, pai, é da hora que acorda até a hora que dorme. Aí eu tive que modificar. Lembra da mão? Eu tive que modificar, eu tive que ser bem direto. Falei, filho, a gente vai para algum lugar, a gente tem um momento da filha, 2, 3 horas, até 4 horas, papai tá com você. E a gente vai brincar, a gente vai fazer isso. Então tem um momento. Aí eu brinco de cantar com ela, tocar com ela. E aí ela vai cantar e a gente vai se divertir. Ou desenhar, porque eu também gosto de desenhar. E aqui é o momento que você tem que tirar para o seu filho. Muitas vezes você está com a desculpa, não, eu não posso, eu não tenho tempo para a família. Cuidado, você está cometendo o erro de Rúben, que também estava na linguagem, Manassés e Gade. Por quê? Porque Deus te dá a riqueza e você, não, eu não posso perder minha riqueza. Peraí. Cuidado que você pode estar perdendo a maior riqueza. Eu tenho um amigo, em especial, muito próspero, mas muito escasso no amor familiar. E agora está tarde, porque ele foi tentar construir. E o amor que você tem aos seus filhos, para eles ver que você é um herói, até os 12 anos. Tem que corrigir? Tem! A correção é uma linguagem de amor, que a gente, quando corrige, a gente acha que a gente apanha mais do que ele, já viu? E a gente, por exemplo, aqui em casa, eu não sou de acordo em agressão. Mas um tapinha na bunda, uma palma, um tapinha que só dá o estralo, a criança fica mais assim, né? E aí eu falo para ela, e gente, nunca bata na cara. Porque você está tirando o respeito emocional dessa pessoa. Nunca bata na cara. Se você apanhou na cara, você provavelmente tem uma raiva interior. Eu já recebi, e já aconteceu isso comigo. E isso me dói até hoje. Até hoje, eu não gosto nem de pensar. Tanto que eu não gosto nem de agressão, nem brincadeira de bate. Eu, Gladson, não gosto. E já boto no limite. Não gosto. Ah, mas você tem que... Não gosto. Acabou e pronto. A minha cota de agressão já acabou lá atrás. Eu decidi a minha vida. Porque eu sei que a linguagem do amor que eu tenho que conquistar meus filhos é diferente. Gade aqui estava preocupado com o dinheiro. E muitas vezes a indiferença é a pior forma de você distanciar da sua família. Ah, vou ficar em silêncio com a minha filha. Cuidado, que um dia ela vai ficar em silêncio com você. Vou contar uma história para você que me marcou muito, conversando com uma pessoa muito bem sucedida. Foi morar lá na Europa. Aí, se eu não me engano, foi na Alemanha ou na Suíça, um dos dois lugares. Como eu já fui nos dois, eu fiquei imaginando qual dos dois. Aí eu sempre me confundo. E ele disse que passava numa casa e o senhor toda vez olhava ele. Aí até que um dia, depois de várias vezes ele passar nessa casa para ir para trabalhar, ele cumprimentou o senhor cumprimentou e devolveu, deu a devolutiva. Ele achou muito legal. Preste atenção nessa história. E aí, nesse momento, ele estava indo. E aí, todo dia ele começou o senhor estava na janela, um senhor de muito boa aparência. E aí, até que um dia que ele falou assim, o cara cumprimentou, e ele falou assim, peraí. Aí ele levou um presentinho pro cara. E ele, aí falando logo no idioma lá, aí eles começaram a conversar. E falei, nossa, o senhor é muito simpático, estou aqui. Aí eu falei, não, vem aqui amanhã, a gente tomar um chazinho. Eu falei, tá bom. Aí um dia ele foi lá, tomou um chazinho, o senhor simpático, muito. E ele falou assim, nossa, o senhor é muito agradável. E o senhor é casado? Eu falei, sou. O senhor tem filhos? Tenho 2. Eu falei, nossa, me conta a história desses 2 filhos. Não, eles são maravilhosos. São extremamente trabalhadores. E eles nunca... E qual foi a última vez que eles vieram? Ah, faz uns 3 anos. Aí ele falou, 3 anos? O senhor aqui, praticamente abandonado? Não, aqui meu filho mandou aquele presente pra mim aqui ontem. Aí eu falei, porque ontem foi meu aniversário. E ele não veio. Não veio. Aí eu falei assim, mas como assim? O seu filho não veio aqui? Não, eu não os culpo. Mas sinto falta.
Aí ele falou, me conte mais. Falei, é simples. Quando eu era mais jovem, como eu queria dar o melhor para os meus filhos, muitas vezes, no dia do aniversário deles, eu estava viajando. Mas eu sempre mandava um presente para eles. Mas eu não era presente. Eu sempre mandava presente, mas eu não era presente. E tudo que eu fiz com eles voltou em dobro para mim. Porque nenhum dos dois filhos mais tem tempo, porque eles estão trabalhando para muitas vezes me dar aquilo que eu dei para eles. Então eu não os culpo. Eu falei, e aquilo marcou ele. Imagina, gente. Um senhor que os filhos há muito tempo não encontravam com ele. A culpa foi de quem? E o pai assumiu a culpa. Porque na ausência ele dava presente, mas não era presente. Cuidado que a sua vida pode estar seguindo e gregolando para a mesma situação. E aí, tanto é que os filhos queriam colocar ele no asilo. A culpa é de... Por quê? Porque a frieza da ausência gerou a frieza das decisões. Cuidado com decisões. Aqui, Gade, ele se preocupou primeiro com as riquezas e depois com os filhos. Tem que ser o contrário. Moisés, se você ler o texto, Moisés se indignou-se por essa escolha. E contra os grandes sábios que, devido a essa escolha, como eles tinham que atravessar, eles ficaram numa posição muito distante, que tinha que atravessar o Jordão para ir para Jerusalém, para estar na casa de Deus, eles se distanciaram. Porque os filhos passaram a se preocupar mais com as riquezas do que com as coisas de Deus. Gente, que texto poderoso e que muitas vezes você não sabia. Eu, particularmente, não sabia. Quando eu fui estudar Gade, isso me moldou de uma forma muito maior como ser humano, como empresário e como homem de Deus. De repente, Gade foi uma das decisões que me fizeram estar fazendo esse vídeo. Minha filha ontem assistiu o vídeo comigo e falei, papai, você falou meu nome? Nossa, que legal, papai. Gente, não tem preço maior. E aí quando eu falei que eu queria que eu estava fazendo um vídeo como se fosse para minha filha e que eu queria que ela assistisse a partir dos 20 anos, quando tivesse casado, esses vídeos, isso ela falou, papai, obrigado, te amo. Gente, isso não tem preço. Eu tenho uma família maravilhosa. Você pode ter a sua família maravilhosa. Ah, tem dificuldades? Muitas, muitas. Mas eu venço as dificuldades fazendo aquilo que tem que ser feito. Eu não me preocupo mais com o dinheiro. Eu me preocupo com o que é mais importante. Aprende uma coisa. Coisas não são mais importantes que pessoas. Minha filha pegou uma caixa que eu tenho de lápis de cor muito rara e usou. Gente, pensa a raiva que deu. Aí eu fiquei pensando assim, se eu brigo com ela não desenha mais. E aí, o lápis não acabou totalmente. É um lápis que estava ali, que eu estava guardado. Eu falei, filha, esse aqui é um lápis que o papai gosta muito. Quando você estiver grande e quando você estiver já desenhando, o papai vai usar. Mas papai, o que é seu não é meu? Eu falei, é, mas tem um momento certo. O papai custou a comprar isso. Isso aqui tem muito valor. Aí ela, nossa, papai. Eu falei, então nem aponte esse lápis. Aí ela nem apontou. Ela, papai, você aponta pra mim? Aponto. Pede pra... Aí ela foi e ela entendeu. Eu gerei um valor nela. Falei, ó, papai só conseguiu ter isso depois dos 40 anos. Você hoje tem 9 e já tá tendo acesso a isso. E aí, impressionante. É o lápis de cor que ela mais tem cuidado. Falei, papai, eu não vejo a hora de eu ter 20 anos e tá desenhando bem pra usar esse lápis de cor. Tá aí. E se eu tivesse brigado com ela? E você, pai, que muitas vezes fala assim, quando 2 adultos estiverem falando, não pode falar. Você está travando um líder. Você está travando um líder. Então, pessoas são mais importantes que coisas. Vamos seguir aqui agora. Olha que interessante. E aqui eu vou falar uma coisa que vai marcar a sua história, como marcou a minha história cristã. E aí vai um texto aqui para você. Ó. Nunca discuta com uma pessoa decidida, por mais certa que você esteja. Ah, entendeu, né? Por quê? Porque com Deus não se persiste, ou sua geração pode pagar um altíssimo preço. Lembra que eu falei que eles decidiram lá querer entrar na terra
ainda, se você leu todo o capítulo, você vai notar o quê? Que eles já estavam decididos. Moisés eles só queriam concordância. Quando alguém já vem decidido, igual uma vez na igreja, a pessoa chegou para mim e disse: pastor, estou decidido a sair da igreja. Aí eu falei: poxa, amado, eu só peço perdão, porque peço perdão por alguma coisa que tenha sido feita. Por causa de fulano, ciclano, Beltrano fez isso comigo, eu não concordo, não sei o que. Aí eu falei: poxa, amado, eu só vou sentir sua falta, eu acho você muito especial. Pastor, você não vai insistir para eu ficar, não? Eu falei: amor, você já está decidido? Se você falar assim: pastor, eu estou pensando, aí você está me dando a legalidade. Como você já está decidido, qualquer coisa que eu fale não vai fazer você ficar aqui. Aí ele foi e falou: ora para Deus. De repente está na hora de você orar o Pai Nosso de uma forma que você nunca orou. E de uma forma assim: perdoai as minhas dívidas como... E aí ele depois ele entendeu e acabou ficando, porque eu não entrei na conversinha. Não entrei nessa conversinha. Quando a pessoa está decidida, acabou, gente. A decisão foi a que aconteceu com ele. E as decisões pagam-se um altíssimo preço. Olha aqui, Abraão, Deus falou: aparta de pai e mãe. E Abraão, sabe o que Abraão fez? Insistiu e botou o sobrinho. Pai e mãe ali, que ele está falando, é da família. E acabou levando o sobrinho por senso de culpa. Existe um porquê sobre isso, por ele ter levado Ló. Porque o irmão morreu. Tem uma história que não faz parte aqui, mas eu vou colocar a história de Abraão muito forte. Por que ele levou Ló? E aí, através disso, agora olha que interessante que poucas pessoas pensam. Ele levou Ló. Ló teve relações sexuais com as próprias filhas. Mas estava embriagado. Não. Ló estava tão sem estima que nem falava de Abraão. As filhas não conheciam justamente o patriarca Abraão, porque Ló era tão invejoso que não falou para as filhas que haviam o outro povo abençoado de Abraão. Já parou para pensar isso? As filhas, por que as filhas tiveram relações? Porque se não tivermos filhos que nosso pai acabou. Porque elas achavam que o mundinho dela era tão pequeno que era Sodoma e Gomorra. Ló estava mais preocupado com o seu ego, com a sua posição, do que com as filhas. Mais uma vez. E as filhas fizeram o certo de uma forma errada, porque elas achavam que eram as últimas da terra. E surgiu por quê? Porque Deus falou para Abraão: aparta de pai e mãe. Aconteceu o mesmo, gente. O mesmo com Saul. Gente, quando Deus te dá uma direção, não dê jeitinhos. Saul, Deus, através da vida do profeta Samuel, chegou e falou assim: fala para ele matar tudo de Agag. Tudo de Agag. E aí ele preservou Agag. Na Talmud, nos históricos mais milenares, fala que Agag, uma mulher foi lá à noite, no momento que ele estava preso, teve relações, dizem que é mais de uma mulher, teve relações e nasceu filhos. E você sabe quem é que matou Saul? Justamente o povo que era para ele ter extinto. E você sabe qual foi o maior inimigo? O maior inimigo que Esther, Amã, que mandou matar no livro de Esther, ele era justamente da região, e ele era justamente da genealogia de Agag, do rei Agag. Gladson, se você persiste em algo, é Deus te livrando de um sim lá na frente. Quando Deus te dá uma direção agora, Ele está pensando lá na frente, não está te pensando aqui agora atrás. A visão de quando você vai pedir um consentimento para alguém maior do que você, Ele está vendo mais à frente do que você. Muito mais na frente. Então aqui você tem que tomar um cuidado com isso. Interessante isso, né? Agora eu vou te contar um outro episódio por conta da escolha de Gad. Não só de Gad, Rúven também teve essa escolha. Anos depois, Tiglat-Pileser, que é um conquistador da Síria, e conquistou os primeiros que foram a ter a triste sorte, juntamente com Rúven, foram eles, porque eles estavam num povo, foram conquistados primeiro e foram para o quê? Foram levados para a Síria.
Gente, olha que pesado. Por causa de uma escolha lá atrás, eles pagaram os filhos pagaram lá na frente. Eles foram presos na Síria. Porque eles estavam numa posição que eram, quanto melhor o terreno, aprende uma coisa, quanto mais riqueza tem um país, mais guerra ele tem. Ah, achou petróleo, vai ter guerra. Por quê? Porque os outros países vão se sentir o quê? E sempre tem um falso protetor que vai vir querer proteger aquele país. Ah, o país onde tem o maior jazigo de diamante, tem guerra. Já parou para pensar? Onde tem muita riqueza, tem muita concorrência. As pessoas não vão querer que você se torne mais rico que elas. Os ricos têm todas as pessoas capitalistas com riqueza têm inveja. Eles vão querer fazer uma parceria, se não tiver parceria, faz guerra. Analisa, a história é assim. Toda guerra em algum lugar é por alguma riqueza que falta no país que está atacando. Gente, nunca tinha pensado nisso. Ah, eu queria que o Brasil encontrasse... Gente. Aí vem uma coisa muito interessante. E a sorte? Sabe o que é a sorte? Aí você vai me perguntar, e o azar? Por que não fala azar? Porque azar é uma palavra árabe que significa uma flor. E essa flor era colocada num dado, que jogava ele, e quando aparecesse essa flor, era uma posição de sorte. Por isso que surgiu o negócio de 4 trevos. Agora você entendeu a folha de 4 trevos de onde que surgiu. Porque a palavra azar é uma palavra árabe, utilizada em um jogo de dado. Então, anterior a essa palavra azar, era utilizado boa sorte e má sorte. Então a sorte, ela está em cima do muro. Só que a sorte que está em cima do muro, ela não aposta. Ela não está nenhuma. Gladson, o que você acha de aposta? Primeiro, crente, Gladson, não concordo com isso. Me fala uma pessoa na Bíblia que era jogador e eu passo a jogar. Ah, mas jogaram dados para Jesus. Jogaram dados, fizeram sortes para saber se Barnabé ficaria no lugar de Judas. Ah, garoto! Ah, jogaram sorte em cima do manto de Jesus. Opa, Romanos. Não são exemplos de pessoas a serem seguidas. Ah, mas existe a sorte do Urim Tumim. Era Deus falando. É uma cópia daquilo que Deus fazia. Então, qualquer argumento que você tiver, existe uma contraposta. E eu quero te explicar aqui que o azar é uma palavra árabe. E a sorte, ou ela é boa, ou ela é má, ou ela é neutra. E a neutra não tem sorte nenhuma, então ela está em cima do muro. Entendeu? Quando você está a sorte e tem um caso, espera que até o final você vai ver qual é a relação de sorte do nome Gad com Jesus. Muito forte. Não vou explicar agora. Então, você entendeu que a palavra azar vem da palavra árabe que jogava num dado, que era a probabilidade. Como a probabilidade era mais negativa do que positiva, passou a falar o nome azar, porque era uma para outra, era 5 para 1. Então você tinha mais 5 probabilidades de azar para uma de sorte. Agora, então virou azar. Agora eu entendi, claro. Então eu expliquei ela de várias formas para você entender. E Gad nos dias de hoje? Aqui, Gad hoje, se você olhar na posição que Jesus foi batizado, olha lá que legal, agora você entendeu de onde viria o legislador. Que o legislador, ele pega uma lei e ela não é que modifica, ele aperfeiçoa. Jesus pegou as 10 leis e transformou em 2, uma sabedoria. Amai a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a ti mesmo. Gente, maravilhoso. Ele conseguiu resumir todos os 10 mandamentos nessa frase. Então ele é um legislador que simplificou e deixou mais claro. Então também é o legislador. Então um está enterrado, que ninguém sabe o local, e o outro está ali o local onde Jesus, o legislador, foi batizado. Tem alguma relação? Forte, né? É muito legal. Hoje é a Cisjordânia. Hoje é a Cisjordânia. Você vê lá que tem um porquê. Apocalipse, ele aparece em que posição? Terceira posição em Apocalipse. Ele é a terceira.
se você gosta de gematria. Então ele é a 8ª bênção de Jacó, 8ª, tá aqui ó, do lado, 8ª bênção de Moisés, e a 3ª vez, ele é mencionado na 3ª vez em Apocalipse. E qual que é o símbolo dele? Aí fica prático, porque ele era guerreiro. A bandeira dele era justamente um acampamento de exército, uma tenda. E a pedra? É a chevô, é uma ametista, que a cor era cinza. Qual é a posição dela no manto sacerdotal? Aí, tá aqui do lado. Ó. Ele estava na 3ª fileira, na 3ª posição. Mas não tinha que ser o contrário? Não. A gente, no judaísmo, é da direita, aí tá aqui, ó, da direita para a esquerda, porque eu tô aqui falando o contrário, você tá espelhado, então é da direita para a esquerda. Então quando você entende isso, fica muito mais fácil. E ali tá a posição de Gad, tá ali, ó, ele era a 9ª pedra. Então ele é a 9ª pedra, 9ª posição, e a cor cinza. A posição está correta, o que pode mudar é a cor. Tem algumas vertentes que mudam a cor aqui. Então aqui tá, ele é a posição de todas as pedras, de todos os filhos. Tem um vídeo que eu falo sobre isso, que é as 12 tribos de Israel, tá lá o porquê da posição, muito legal, muito completo. Curiosidades. Saiu do Egito com 45.650 na idade de 20 anos para cima. Eu já vi pessoas falando, saiu 45.650 pessoas. Não. Saíram pessoas da idade de 20 anos para cima. Aonde está esse texto? Números 1, 25. E o segundo censo para a entrada de Canaã diminuiu. Caiu para 40.500 homens de idade de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Então aqui, Números 26, 18. Eles cumpriram a promessa feita a Moisés. Isso aqui a gente tem que deixar claro. Aonde está isso? Está aqui, ó. Está em Josué 22. Após 7 anos, eles voltaram aos seus lares, porque a conquista da terra de Canaã estava essencialmente terminada. Então, eles cumpriram a promessa que fizeram a Moisés lá atrás. Lembra da discussãozinha? Porque quer que a terra é melhor, boi verdia, para o nosso gado e para os nossos filhos? Os filhos é o senso de culpa. Primeiro ele estava preocupado com a riqueza, depois os filhos. Tem que ser o contrário. Então aqui, ele falou, não, a gente vai para peleja, sim. Mas se ele falar que não queria passar do Jordão, você entendeu errado. Entendeu errado. Aonde? Não tem entender errado. Outra curiosidade que a gente tem que deixar aqui bem claro é que Gad ajudou Davi quando os soldados fiéis de Saul vieram contra ele, pelejar contra ele. Então, nesse caso, Gad ficou do lado de Davi. Isso tem que ser mencionado. Gad, olha que interessante aqui, ó. Gad é incluído na divisão das terras predita para o futuro Israel restaurado. Aonde está isso? Ezequiel 48, 27. Muito legal. Então ele está lá mencionado na terra futura, que Israel será restaurado. De acordo com 1 Crônicas 5:11, os gaditas ampliaram seu território de Bazã até Salcar, embora Moisés originalmente tivesse alocado esse território à tribo de Manassés, que está em Deuteronômios 3, 10 e 13. Também tem um episódio muito legal, que tem um profeta chamado Gad. É da tribo de Gad? Não é mencionado. Então, Gad aqui também aparece na Bíblia como é o profeta que chamou a atenção de Davi. Porque Davi, no seu momento lá de vaidade, tudo é vaidade, ele chegou e falou, vamos fazer um censo? E eu falei, por que você vai fazer censo? Você já conquistou tudo, você não precisa de conquistar mais nada. Não, eu quero saber quantos homens eu tenho. Quantas pessoas estão aqui debaixo da minha tutela governamental? Quantas pessoas me seguem no YouTube? Quantas pessoas me seguem no Instagram? Eu quero fazer o censo de todo mundo. Para quê? Eu quero ter certeza quem é quem. Aí por conta disso, Gad foi lá e falou, você tem 3 escolhas, 3 alternativas que Deus mandou. 3 anos de fome, meu Deus, 3 anos de fome, 3 meses de derrotas, às mãos dos seus inimigos. Imagina, 3 anos de derrota, 3 anos sendo derrotado pelos inimigos. Ou 3 dias de peleja com Deus. Gente, imagina. Gad também é uma divindade pagã. Está lá em Isaías 65:11 fala
que era uma divindade que representada por um ídolo, que dava sorte, considerado o deus da fortuna. Ai, da boa sorte. Tem alguma coisa a ver com Gad? Vamos cuidar dos nossos gados e depois dos nossos filhos. Por quê? A sorte primeiro vem para o que é conquistável, para depois o que é manejável. As pessoas esquecem disso. O que tem que ser manejado é a emoção. Primeiro o material, depois o espiritual. A sua família faz parte do espiritual, porque tem 50% daquilo que veio de você. Tem 50% daquilo que é material seu. Mas os seus filhos serão a minha imagem e semelhança. Imagem é aquilo que se parece, semelhança é aquilo e as qualidades que você tem. Os seus filhos vão pegar a sua qualidade. Cuidado, muito cuidado. Gad também é considerado uma planta. Só que interessante, tá, quando você vai ler no original, tá lá Êxodo 16:31 e Números 11:7, que na nossa versão é uma planta que parece mais ou menos um coentro, que por sua vez era branquinha, que também lembrava também o maná, que é uma plantinha branca. Legal, né? Então Gad também é uma planta. E qual é a relação de Gad e Jesus? Simples. Gad mostrou que a sorte para eles era a riqueza aqui na terra. E Jesus, na sua grandiosa sabedoria, sabia que existia algo muito além disso aqui. Que o que você conquista aqui, fica aqui. Que tudo que você conquistar aqui pode gerar brigas para sua família no futuro. E que a verdadeira sorte é quando você tem fé, é quando você tem aliança com Deus, é quando você sabe que aquilo que Deus está colocando no seu caminho, que está tudo escrito, Ele deixou um livro para você, Ele deixou um testamento. E é o único. O que é testamento na realidade? Um testamento é quando você morre, você escreve tudo que você vai deixar para outra pessoa. E depois que você morre, você não tem mais como voltar. E Jesus foi o único que voltou para confirmar se o seu testamento iria se concretizar. Porque quando você vai ver o texto, quando Jesus está no monte, ele mostra para vocês: a boa-aventurança, a boa sorte é fazer a vontade do meu Pai. E Jesus foi o único. Enquanto Gad, olha que acontece. Gad fez a sua escolha, mesmo que Deus tinha feito a escolha por ele. Eu quero ficar aqui nessa terra maravilhosa, verdia, maravilhosa, porque eu quero para os nossos gatos e para os meus filhos. Isso eu vou falar sempre, porque alfineta. Porque eu já tive esse pensamento. De vez em quando até a gente passa, porque a filha vem falar, eu falo: não, filho, o papai está trabalhando. E por que eu não posso falar? Eu sei que eu tenho que... Porque o que eu faço com ela, um dia que eu chegar, filha, papai, peraí que eu estou trabalhando. Ela vai me responder igual. Tudo que você fizer vai acontecer. Filho, eu preciso de uma atenção. Não, pai, agora não posso, que eu estou trabalhando. Lembra da história anterior que eu contei? Do meu amigo que foi para a Europa? Que isso ele deixou. Foi uma lição para ele do poder de como você tem que lidar com seus filhos. Isso é muito forte. Isso, gente, a gente tem que entender isso. Jesus, diferente de Gad, falou, mesmo sabendo das consequências futuras, ele falou: seja feito a sua vontade. Aparta de mim esse cálice. É a oração errada, aparentemente errada, mas é uma oração humana de Jesus. Ele mostrou a sua fragilidade, mas mesmo assim, seja feita a vontade do Pai. Mesmo assim, sabendo que eu vou ter que sofrer numa cruz, seja feita a vontade do Pai. Mesmo sabendo que eu vou ser enganado, seja feita a vontade do Pai. Mesmo sabendo que eu vou passar fome, vou passar necessidade, e que a única hora que eu vou subir acima dos homens é para a minha morte, seja feita a vontade do Pai. Porque eu sei que existe uma coisa muito maior do que simplesmente a morte. Eu sei que existe algo muito maior do que as conquistas materiais. Você vai ser próspero como empresário, você tem que ser próspero, mas que você planeje o seu tempo e que você tenha o seu tempo de sair do Jordão, atravessar o Jordão e ir à casa de Deus. Meu Deus, que lapada, pá. Gente, não faço por mal, porque isso aconteceu comigo. Eu sou desse jeito de vez. Quando eu falo: hoje vou te dar uma frase forte. Hoje eu não vou para a igreja.
Não decidir é uma decisão. Quando você não decide nada, já é uma decisão. Vou ficar no sofá aqui, hoje eu vou descansar. É uma decisão. Não decidir é uma decisão. Essa decisão sua de não fazer nada, tá? É uma decisão. Amanhã eu não vou, amanhã eu vou assistir TV. É uma decisão. Mesmo que seja uma decisão que destrói sua vida, que destrói o seu âmbito familiar. É uma decisão. Ah, Glaucio, se você é extremista, então televisão... Não. Eu tenho o dia do cinema com a minha filha. Aí a gente vai, come pipoca. Aí ela fala assim, faz pipoca comigo. Então isso modifica. Ontem, que hoje nós estamos em 2024, ontem teve uma festa junina e eu fiz um crentão que foi extremamente elogiado. Depois eu vou te colocar aqui até no vídeo aqui pra você ver o tanto pessoal filmou. E a gente encontrei com amigos e a gente mandou uma mensagem com um amigo nosso que tá muito simpático, que é uma figura, e a gente até brincou. E aí eu coloquei minha filha para me ajudar. E ela fazendo as medidas. Papai, pode te ajudar? Eu falei, pode, minha filha, você é melhor. Papai, eu posso cortar maçã? E aí, poxa, 9 anos. Aí eu ensinei ela a cortar. Falei, filha, assim, ó, eu quero que você coloque a mãozinha para cá para cortar certinho, para não cortar o dedinho. Ah, legal. Aí eu dei uma faca afiadíssima para ela. E a minha esposa, amor, mas a faca tá afiada. O problema não é a faca afiada. O problema é a força quando você faz uma faca que não tem corte. Aí você corta a mão. Quando ela tá afiada, você sabe para onde ela vai. Você só tem que ter o cuidado de como fizer. Não cortou a mão. E me ajudou a cortar perfeitamente. Aí ela tinha uma dificuldade porque ela não gostava de cortar carne no prato. A partir de hoje, já estava cortando. Papai, fiquei especialista em corte. Falou, uau, filha, arrebenta aí, filha, você é melhor. Papai, você gostou da minha ajuda? Eu falei, melhor ajuda, sem você eu não tinha feito. Por quê? Valorizar os melhores momentos. Valorizar os melhores momentos. Eu tinha muita coisa para fazer. Mas eu falei, eu vou transformar isso num momento, um legado. Então, quando você pensar em fazer uma escolha que está diferente. E ontem uma pessoa chegou para mim e falou, o que você acha de vinho? Não sei o quê. Eu falei, o que você acha do vinho? Ah, eu acho que não pode, um homem de Deus não pode. Eu não bebo. Vou já falar de você de antemão. Eu não bebo. Mas eu não recrimino quem bebe. Eu só digo o seguinte, tudo que você quer discutir é porque existe, lembra de Gade. Você só discute por aquilo que você já sabe que está errado. Eles sabiam que estava errado. Mas eles criaram uma desculpa. Criaram um jeitinho. Ah, porque eu não concordo com o dízimo. Você só protege aquilo que você ama. Você só fala, você só vai tentar proteger aquilo que você ama. Você ama o dinheiro. Me desculpe, você pode falar o que você quiser. Você ama o dinheiro. Não, porque o pastor é ladrão. Deixa o pastor roubar. É o problema dele com Deus. E qual é o seu problema com Deus? Eu, pessoalmente, não vejo problema em ser dizimista. Nenhum. Também não vejo problema em quem bebe. Eu só acho que Deus não se agrada dos excessos. Eu acho muito interessante que os judeus, na sexta-feira, eles tomam cálice. E eles têm uma cultura que quando alguém está muito embriagado, eles falam que é embriagado como Ló, vai fazer loucuras. Então, Deus não agrada de excessos. Eu não preciso beber para ficar alegre. Tem pessoas que necessitam. E é pastores, gente. Pastores. Por quê? Porque muitas vezes eles precisam ser aceitos. Uma pessoa uma vez me ofereceu um vinho. E uma pessoa... Não, Glaucio, não tem problema em beber. Você pode beber. Eu falei, você quer que eu beba para simplesmente te agradar? Ou eu beba, deixe de beber para me agradar? Você escolhe. Eu não tenho tanto prazer em bebida. Mas se você tem, não tem um problema. Mas não insista na minha vertente. Outro caso foi uma vez que eu fui numa festa, a pessoa falou assim, Glaucio, chegou o pastorzinho. Você já sabe quando alguém diminui o nome é porque ele quer te colocar, diminuir você. E aí, pastorzinho, Jesus bebeu. E aí, o que você tem a dizer? Eu falei, se você quer fazer o que Jesus... Se você quer fazer o que Jesus fez, somente na bebida, faça as outras coisas também. Calou. Porque as pessoas querem te levar para a tribo dela. Não é maldade. É porque elas acham que são felizes. Eu não preciso dessa felicidade. Eu, Gladson, não preciso. Também existe pessoas muito de Deus que eu já vi bebendo. E assim, uma tacinha. Porque nessa questão foi uma questão médica para ter... Gladson, vinhozinho.
E vinho de boa qualidade. Boa qualidade. Você sabia que tem suco que é pior do que vinho? Porque tem mais açúcar e a forma que ele é feito tem mais coisas que podem denegrir a sua saúde. E isso me deixou chocado. Quando eu fui ver uma pessoa extremamente educada, chique, que estuda. E ele me deu uma aula de vinho. Mas aquilo eu falei, poxa, aí eu fui experimentar, me senti, fiquei quase, eu falei, não compactua. Então eu não preciso disso. E você, então, você é extremista? Não. Se você não beber, fulano vai morrer. Eu bebo o vinho, não tem problema comigo. Porque não é uma coisa que me abala. Não é algo que vai me fazer melhor ou pior. Porque eu entendi que Gad, ele queria agradar também os irmãos. Por isso que ele foi conivente com os irmãos. E ele era muito forte. E ele tinha sorte. Tanto para o mal, quanto para o bem. Fico aqui, aprenda a fazer como Jesus fez. Seja feito a sua vontade. Toda vez que você fizer a sua vontade, a sua família vai pagar um altíssimo preço. E se você ficou até agora no final desse vídeo, poxa, não custa nada você seguir, dar um joinha, porque esse aí é um preço que isso, quando você dá um joinha, várias outras pessoas iguais a você vão receber um vídeo igual a esse, que pode ajudar a vida dela pro resto da vida. Ensinar ela a não fazer péssimas escolhas. Isso que você já ouviu falar. Então, que você fique aqui, que Deus te abençoe e te guarde. Espero que eu tenha feito algo e uma palavra para fazer você, empresário, nunca fazer escolhas erradas. Faça aquilo que está escrito e Deus vai te honrar.